que eu peguei aqui por causa do teclado. Certo, começando a aula de ARC oficialmente, 4 de novembro. Demoramos, que eu estava falando algumas coisas sobre Netflix, aquisição, mercado de jogos. E não é só mercado de jogos, é mercado de entretenimento. E envolve mercado de entretenimento, a gente está falando de um mercado crescente, expoente e que é bastante expressivo e que tem crescido bastante e demandado muita gente, seja na área de criatividade, seja na área de tecnologia. E pessoas, esta semana, se não me engano, está acontecendo o leilão do 5G. A ideia é que até sexta-feira se abram todos os envelopes com as propostas e aí saibam quem são as pessoas, as empresas que estão se oferecendo para prestar serviço e quais frequências. São 4 frequências que eles estão querendo atuar, né? 700, 2.300, 13,5 e 26, acho que é 26, se não me engano, giga. Então, todas são essas 4 faixas aqui, dependendo do ambiente. Mas a ideia é que começa a acontecer bastante coisa a partir de agora. Perfeito. Pessoas, hoje o assunto que eu quero começar agora em novembro é falar sobre serviços em geral. Hoje eu quero, mesma coisa, eu quero pegar agora, reduzir cada vez mais o escopo, então a gente estava falando de coisas muito amplas, né, sistema operacional, etc. Hoje eu quero mostrar a parte dessa ligação entre rede, serviços, sistema operacional, como é que é feita essa ponte entre todos eles, e para as próximas aulas, vocês já poderem fazer um acesso remoto para o servidor, fazer conexão e etc. Perfeito? Então, mais uma vez, deixa eu compartilhar a tela. Vou compartilhar a janela toda, porque talvez ele vá abrir alguma tela a mais, então só para deixar o tempo todo aqui. Perfeito? Se aparecer alguma mensagenzinha, eu só ignorar, porque eu boto tudo como lembrete, para não ter problema nenhum. Vou abrir uma aba a mais, porque, gente, acho que eu já tinha mostrado para vocês. Se não mostrei... boa, deixa eu até... Depois eu mudo o teclado, não vou ficar batendo cabeça agora nisso. Das extensões que eu estava mostrando para vocês, lá do Chrome, sempre assumindo que vocês vão ter apenas um navegador, tem a Chrome Web Store, acho que já deve ter falado sobre isso, se não, na próxima aula de SSH eu mostro mais especificamente, mas a ideia é que vocês tenham, assumindo que vocês vão usar o Chrome ou derivados que têm suporte à loja lá para instalar os aplicativos, essa extensão aqui que é o Secure Shell, de forma que eu possa fazer um acesso remoto, controlar remotamente os dispositivos, usando basicamente o navegador. Então vamos lá, SSH, tecla Tab, Enter, porque eu quero abrir aqui na mesma janela, para não ficar abrindo várias janelas, e a gente já tem uma máquina, eu acho que eu já tinha comentado para vocês em aulas anteriores, em que eu fiz uma solicitação para o pessoal da TI, de uma máquina virtual, e eles me forneceram. Então, aqui é só o nome, tá? Não tem nada demais, só apagar. Vou excluir aqui, criar uma nova conexão. Não tem nada, aqui é só o nome, ARC. O usuário que vai ter acesso, por enquanto, eu vou estar acessando como administrador, só para fazer a configuração inicial. Tá? Root de raiz mesmo, então a gente vai ter um usuário raiz, a partir de uma pasta raiz, que são os pontos de origem de todo o sistema. A máquina se chama, de fato, arc.sj.br, então essa máquina, na verdade, tem 3 nomes, ARC, da disciplina de ARC, TIP, disciplina de TIP, e Matrix, porque talvez a gente vai usar um Matrix, o serviço matrix.org, deixa eu mostrar para vocês. Ele pode ser usado para a sinalização de comunicações usando VoIP, P2P, etc. Então, olha só, talvez a gente vá usar um Matrix para isso. A gente cria uma conta nesse Matrix, é um serviço descentralizado, distribuído, e aí a gente pode usar esse serviço para que a pessoa possa entrar no jogo e também fazer a conversação ou, até se quiser, uma videoconferência. Então, para garantir, essa máquina também se chama Matrix por causa do nome do serviço. Não tem a ver com o filme, embora eu quisesse. No caso, pessoas, por uma questão de segurança, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer a autenticação para o acesso à máquina. Então, no caso, eu vou entrar como administrador da máquina, eu posso fazer praticamente tudo nela, mesmo sendo apenas uma máquina virtual, mas eu posso desligar, apagar, formatar, zerar ela, etc. Ou seja, acesso pleno a tudo que ela está fazendo. Então, eu vou carregar aqui uma chave. Aqui tem a minha chave privada. Claro que eu não posso mostrar aqui, mas basicamente é um número primo gigantesco, onde eu vou usar essa chave, que seria um valor
substitutivo da senha. Ao invés de ter uma senha, que essa senha talvez não possa lembrar, eu vou pegar esse número primo gigantesco, no caso ele tem 4.096 bits, então depois eu mostro para vocês, quando não estiver gravando, só para eu dormir mais tranquilo, e de forma que a gente consiga entrar, caso que eu consiga entrar automaticamente, e eu já estou aqui conectado à máquina, beleza? Então, a aula ela vai fluir muito por aqui. Então, de novo, pessoas, como vocês podem ver, eu estou em outra aba, então, se alguém quiser me chamar, por favor, venha com áudio, que o texto eu não vou conseguir ler e a notificação é muito baixinha, eu não consigo escutar. Beleza? Quero mostrar, então, aqui nós temos um sistema operacional, eu vou caminhando aos poucos em relação a isso. Então, nós temos, sim, com o IP Link Show, nós temos as interfaces. Talvez vocês tenham visto em outras aulas um pouco mais, não vou dizer antigas, né? Mas aqui, ó, vocês devem... Opa, o teclado mudou. Então, peraí. O menos deve estar aqui, porque o teclado eu troquei o mapa. Aqui, ok. Então, vamos lá. Então, vocês devem ter visto assim, né? If config "-a", ou, para quem quiser, com uma versão mais nova, uma versão, inclusive, muito mais sucinta, que é o IP. No caso, o IP Link Show, então eu tenho duas interfaces, eu tenho a Loopback, que é a rede local, a rede interna do próprio equipamento, e a ETH0 de Ethernet, a primeira interface Ethernet, mesma informação que está aparecendo aqui, LO e ETH0, onde duas das interfaces estão ativas, então vocês podem ver que ela está up e também está up, ou seja, elas estão funcionais e estão recebendo o tráfego e processando o tráfego. Esse é o primeiro ponto. Então, são interfaces, no caso, virtuais, porque é uma máquina virtual, mas essa aqui, ela compreende apenas o próprio equipamento, e essa aqui consegue se conectar à rede local onde está a máquina. Tanto é que ela tem um endereço, a gente chama aqui de endereço físico, mas o ideal seria chamar de endereço de enlace, porque é o endereço que é usado na camada de enlace para fazer o controle. 5E, 46 e assim segue. Perfeito? Próximo passo, vou limpando a tela, até porque está gravando. De novo. -4 de IPv4, no caso. Address show, muito D, muito R. E, se quiser, IPv6 address show. Então, a nossa loopback, ela tem um IP 127, o TH0 está na faixa do 9136, isso aí a gente vai ver lá na frente, então só estou mencionando que nós temos, então, a camada de enlace com duas interfaces, nós temos a camada de rede, com IPv4 e IPv6, tanto é que a nossa LO tem um INET e tem o INET 6, e a ITH também tem INET e INET 6, tanto é que são dois endereços. Acho que eu já perguntei, mas só para mostrar, vocês não viram o IPv6, confere? Confere. Beleza, então a gente vai pegar um momento para ver IPv6. Tá? Mas só para deixar claro, esse é o endereço, 1/64, 64 que é metade de 128, então a gente vai ver que metade desse endereço é parte rede e a outra metade é parte máquina, tá? Mas, por enquanto, avançamos. O próximo passo, daí, então, é a camada de transporte. Na camada de transporte é onde a gente faz justamente a parte de serviços. E aí a gente tem que saber que no sistema operacional, quando a gente quer fazer a comunicação do sistema operacional com uma aplicação, eles têm que abrir um canal de passagem. E se nós estamos falando do mundo Unix, como é o nosso Linux aqui, aqui, o teclado eu só tenho que trocar depois. Então, eu estou falando de um Linux, beleza? Um GNU Linux, como eu falava antigamente. Agora é só Linux, né? Não precisa... tanta briga por nada. Nós temos um Linux aqui, então ele herda muito daqueles conceitos de 1971, ou seja, a abstração é o arquivo, as informações passam através de um arquivo. Logo, para que um sistema operacional consiga falar com uma aplicação, eles têm que falar através de um arquivo, que é um arquivo de entrada e saída de dados, ou seja, bidirecional. E esse arquivo é um arquivo especial do tipo socket. Então, service sockets, com SS, vocês devem ter visto antigamente dessa forma. Opa. LNUT. Ou, se quiser, no formato novo, SS-LNUT. Tá? No caso, Metstat é a estatística de rede, e aqui no caso, Service Socket, onde eu vou mostrar apenas
O L de listen, ou seja, quais os serviços que estão abrindo comunicação, estão esperando uma comunicação. N para não usar DNS, tá? Então a gente vai usar apenas números, não vai usar nomes, por enquanto, apenas números. Então, que vocês podem ver, inclusive, se eu colocar o L, o U, ele vai colocar SSH, ó. O número SSH é que ele já está mostrando o número 22, que é o número da porta do SSH, e daqui a pouco eu falo sobre essa numeração. É lá da Iana. E o IT, que é o UDP e TCP. Se eu quiser ver apenas o UDP, então, listen de UDP, o listen apenas de TCP. Então, eu tenho apenas portas TCP, ou se eu quiser mostrar todas, eu tenho apenas comunicação. No caso, a máquina ela tem pouquíssimos serviços rodando, então aqui ela tem porta TCP para IPv4, e vocês podem ver pelo endereço 0.0, toda vez que aparecer ponto é IPv4, e aqui tem 2 pontos entre colchetes, que é a nomenclatura para 2 pontos IPv6. Então, se eu quiser me conectar usando IPv4 ou IPv6, na porta 22 eu consigo conectar. É a única porta que está aberta para a comunicação e que está rodando. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, pessoas. Eu vou duplicar essa aba aqui. Só um pouquinho, vamos lá. Também vamos conectar. Aparentemente já está tudo automático. Eu vou desconectar aqui e vou ver se eu faço eles lado a lado. Esse aqui é a direita, ok. Esse aqui é a esquerda. Acho que deve estar aparecendo para vocês as duas telas. Perfeito. Então, pessoas, no caso, eu consigo agora rodar aqui. Talvez fique um pouco espremido, mas ainda assim para a aula funciona bem. E aí eu consigo ver, por exemplo, quais são os usuários conectados. Então, agora eu tenho 2 usuários conectados via IPv6. Lembrando que eu tinha falado em aulas anteriores. Eu hoje tenho NeoRede, tenho IPv6 e IPv4, eu tenho a pilha dupla em casa. Vou dar preferência, sempre o sistema operacional moderno vai dar preferência para IPv6 e aí eu vou me conectar. Então, vocês podem ver que eu estou me conectando via SSH através desses 2 endereços aqui. Se eu quiser mostrar todas as conexões, eu vou colocar um A de All Connections. E aí ele vai mostrar, embora ele não fique tão claro, né? Aqui à direita são as conexões de usuários e aqui à esquerda. Então, ele está em modo Listen, modo escuta, e aqui ele já mostra as conexões estabelecidas. Vamos parar um pouco e entender agora o que está acontecendo. Eu tinha falado também outro dia que a gente tem que ler... Vocês leram Kurose ou não? Eu lembro que o professor do semestre passado passou uns slides dele aí, mas olha. Mas vocês, assim, absorveram com toda a Nossa. garra e alma, ou vocês ficaram olhando assim, para que serve isso? E o que vou jantar hoje? É isso? Exatamente. Então tá. Então, só para saber. Do primeiro capítulo do Kurose, que é bom, o livro é bom, bom mesmo. Ele fala o seguinte: a gente tem que entender que tem várias arquiteturas de aplicação. Tradicionalmente, a gente tem uma arquitetura cliente e servidor. O cliente sempre pergunta e o servidor sempre responde. Esse formato. Então, normalmente o servidor é uma máquina grande, grande porte, etc., aquela história toda, mas sempre o sentido vai ser do cliente para o servidor. Essa arquitetura sempre vai ser isso. Então, o servidor, ele fica basicamente de braços cruzados, à espera de um cliente que faça uma pergunta. Então, ele fica em modo de escuta. Ele abre um socket, ou seja, a aplicação abre um canal de comunicação para o sistema operacional, dizendo, se alguém vier através desse número de porta, ou seja, deste identificador de porta, camada de transporte, lembra que eu parei nesse ponto, se alguém vier com a porta 22, significa que eu tenho que mandar para a aplicação servidor SSH. Servidor SSH, porque daí ele vai responder. Então, se eu abrir mais uma aba aqui, deixa eu mostrar aqui pessoas, eu vou mostrar o comando watch, que ele fica mostrando periodicamente uma mensagem. Ó, estão vendo? Vamos lá. Vocês vão ver que eu vou conectar pela terceira vez. Vamos ver, vou conectar uma terceira vez, né? Uma aba, 2 abas, vou conectar a terceira aba. Vocês vão ver que ele continua em escuta no IPv4,
continua no escuta no IPv6. Mas se alguém estabelecer uma conexão, o cliente vai se conectar ao servidor, então ele vai criar sempre uma porta. Só que chama a atenção já para o estabelecido. Vou conectar para mostrar que vai aparecer um terceiro elemento. E, cadê? Pronto, aqui apareceu o nosso terceiro elemento. Eu vou desconectar para que não fique uma informação muito acumulada, porque não tem necessidade. E aí já desapareceu. No caso, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho modo escuta, modo listen. Se eu bater muito na mesa, por favor, me avisem. Eu acho que fica alto o barulho na gravação por causa do microfone. Ou no IPv6. E aí eu tenho um modo de conexão estabelecida. O cliente fez uma pergunta para o servidor e o servidor está mandando um recurso. Só que esse recurso é, toda vez que tu escrever, eu vou mandar uma mensagem para ti. Então, eu tenho dois usuários. De um lado, eu tenho a parte do servidor e eu tenho a parte do cliente. Aqui eu tenho a parte do servidor, aqui é a parte do cliente. Vocês podem reparar que os IPs, embora eles estejam muito grandes, eles são iguais. O IP do servidor termina com o endereço 41 na porta 22, que é a porta conhecida para o SSH. A gente sabe por isso, porque se eu colocar aqui, services, vocês podem ver que há muito tempo a IANA, aquela mesma que fez a alocação de espaço para IPv4, para IPv6, também definiu o que se chama de well-known ports, as portas bem conhecidas. E lá se estabeleceu. Quando não se menciona a porta de SSH, se assume que o serviço SSH é a porta 22 TCP. Se vocês forem usar, por exemplo, outras portas para conectar num switch, num roteador, no access point, câmeras IP, atas, telefones IP, equipamentos mais antigos, normalmente vocês vão fazer um acesso remoto não criptografado. O SSH é criptografado, o Telnet não é. Já o Telnet, ele tem a porta 23, que é tradicionalmente a porta dele. Pessoas tentando entrar na máquina, vocês viram que aparece e volta. Tem o Telnet seguro, nunca vi alguém usar esse negócio, né? Porque o SSH acabou substituindo. E tem este carinha aqui, mas eu não conheço. Isso aqui é outra coisa. O que interessa é essa porta 23 aqui, que é para estabelecer uma conexão. Ou, se a gente quiser também... Eita! Volta para cá. É outra coisa. Se eu quiser, por exemplo, HTTP, eu tenho o HTTP, que é a porta 80, eu tenho o HTTPS, que é a porta 443, o HTTP alternativo, que é 8080, e assim segue. Ou seja, se eu digitar SJ do BR, se ele tentar HTTP, ele naturalmente vai tentar a porta 80. Se ele tentar HTTPS, ele naturalmente vai tentar 443, porque essas são as portas bem conhecidas. Então, voltando para cá, a porta 22, uma vez que eu não menciono qual é a porta? Vamos lá. Aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu conectar aqui. Aqui. Ó, vocês podem ver que eu não menciono a porta. Ó. Eu não preciso dizer qual é a porta. Na ausência, ele vai pegar o número de porta bem conhecida. E isso é um dos primeiros serviços da camada de transporte, a multiplexação de serviços. Isso significa que, dependendo do número, ele joga para uma determinada aplicação. No momento que eu rodo um servidor SSH, então vamos ver aqui, PSXF. No momento que eu rodo um servidor SSH, onde ele está, isso aqui são os processos do sistema, tá? Onde é que ele está, aqui está, ó, servidor SSH com menos D maiúsculo de daemon, né? Daqui a pouco eu falo que quer dizer daemon, que é uma historinha bem nerd, ninguém acha graça, ninguém passou do tempo. Alguém joga Dungeons and Dragons, Magic, alguma coisa? Só para dizer assim, nossa, é ruim, mas a piada ainda serve. Alguém joga RPG aí? Silêncio é não, né? Texto não, por favor, deixa eu ver. Alguém falou. Leonardo, ok. Talvez o Leonardo vai entender. Eu não jogo, tá, gente? Eu preciso manter um pouco a sanidade. Imagina se eu jogar videogame, jogar esse negócio, com 2 filhos, alguma coisa, não é alguma coisa, eu tenho que deixar para depois, né? Eu já fiquei uma vez só, eu e Tomás jogando videogame, já não deu certo, eu com meu filho. E aí ele ficou dormindo no sofá enquanto eu ficava jogando Batman.
Então, entre o jogo e filho, eu já vi que o jogo ganha, então, né, eu não posso. Imagina se eu jogar RPG. Você tá louco? 8 horas jogando alguma coisa? Meu Deus. Bora, pessoas. Então, o SSH de Demon, ele está rodando, e aí ele abre uma porta, que é a porta 22, que é uma porta bem conhecida, para que vários dispositivos remotos possam se conectar. Essa máquina, como vocês já viram, né? Então, deixa eu mostrar mais uma vez aqui. IP-4, address show. Ou, para quem quiser, IP-6 address show. Vocês podem ver que eu tenho o endereço 91.36.8.41, final 41 para IPv4, ou no ETH0, né? ETH0. Vocês podem ver que o IP é exatamente aqui, ó, final 41, 28, 1454, 1004. Desculpa, final 41, porta 22. Então, se chegar através da rede nesse IP porta 41, entra dentro do sistema operacional. Se for enviado para a aplicação número 22 TCP, que pode ser TCP, UDP ou mesmo outros protocolos, aí ele vai escolher para uma determinada aplicação. E é essa ponte que funciona. Este socket entre a aplicação e o sistema operacional, ele tem um número de identificação, o número 22 TCP. Né, do protocolo TCP, que também é o número, né? Se a gente for ver, grep TCP de protocolos. Então, na verdade, o TCP também é um número, é o 6. Ou seja, a aplicação SSH Daemon, né? SAXF, aqui, não, aqui, não, aqui. Onde é que está, meu filho? Aqui, ok. Grep SSH. Então, esse servidor SSH aqui, que é o processo número 482, que é o número do processo, ele vai abrir um arquivo especial, que é o arquivo 22/6. 22 de porta 22 e 6, que é o protocolo TCP. Ou seja, sempre vou ter os equivalentes numéricos de cada um deles. Tanto é que o usuário root também ele é um usuário que tem número. Ou seja, eu sou usuário 0, usando a aplicação número tal, porta número tal, protocolo número tal, IP número tal. E esses números são sempre os equivalentes. Por isso, pessoas, que é sempre bom lembrar, a gente está falando de um sistema que ele precisava ser o mais eficiente possível, que é lá dos anos 70. Então, ao invés da gente usar nomes dentro do sistema, a gente usa números. Então, eu estou com o usuário 0, eu estou conectado na porta 22, eu estou usando o protocolo 6, eu estou conectando na máquina final 41 a partir da máquina final F3, que é este computador que está aqui na minha frente. E aí eu tenho, então, que a aplicação, esta aba aqui, que é a primeira aba que abriu, né? Não necessariamente está aqui no começo, mas é só porque é a primeira. Essa aqui abriu a determinada porta acima de 24, que são as portas não privilegiadas. Vocês viram isso? Acredito que sim, porque ele tem dois, se for ver o protocolo, tanto TCP quanto DP, ele pode ter até 2 na 16 endereços. 2 na 16, 2 na 10 é 1024, 2 na 6 é 64, 64 vezes 1024, dá 65.536. Beleza? Claro que eu fiz a conta de cabeça, óbvio. E só que daí, então, vai de 0 até 65.535. E aí, no caso, 65. Ah, que susto. E aí, então, de 0 a 1023 são portas privilegiadas. Apenas usuários privilegiados, como, por exemplo, o usuário 0 ou root, é que pode fazer isso, ou o administrador do Windows, tá? São os equivalentes, né? Usuários administradores ou operadores de sistema e os usuários de sistema. Gente que administra o sistema, gente que apenas usa o sistema. E esses apenas usuários, eles vão ter portas de números altos. E esses valores são dinâmicos. Então, eu nunca sei, a menos que tenha uma coisa prevista, mas normalmente são valores dinâmicos. Esta aba, por exemplo, está com esta porta aqui, tanto é que eu vou desconectar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vai aparecer, ó, tá vendo? Só ficou esse cara. Vamos reconectar. E apareceu com outro número, ó, estão vendo? Ó, 85. Vou sair de novo, vou conectar mais uma vez. Ó, conectei mais uma vez. Um outro valor, estão vendo? Ó, 63,86,686. Mas o 666 sempre está aqui, né? Ó, 666.
É o número da... esquece, vamos continuar. Feito, pessoas, até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Só para reforçar, resumindo o que foi falado até agora. A gente tem uma diferença bem clara entre sistema operacional, que é camada de rede, camada de transporte, e aplicação. Entre a aplicação e a camada e o sistema operacional, tem um arquivo, que é um socket, que é a porta de comunicação entre, porta mesmo, a palavra porta que a gente usa no português, entre a aplicação e o sistema operacional. E esta aplicação, ela tem dois tipos de porta. A porta que ela abre e fica esperando os outros se conectar, né? No caso que está aqui, ó, 22, 22, 22, 22, ou é de cliente, que é um número bem mais alto, que ele usa para se conectar ao servidor. Aqui, por exemplo, tem uma faixa de valores bem mais alto, onde eles se conectam. Então, este computador com este número de porta é a definição desta aba. Esta aba abriu um socket do tipo cliente para se conectar nesta máquina num socket tipo servidor, que já estava, né, previamente em modo de escuta, listen, para se comunicar. Esse princípio vai funcionar para várias coisas. Eu vou, por exemplo, agora, não vou falar muito dos comandos apt, tá? Só para não entrar muito na discussão, mas eu vou agora instalar um servidor que a gente vai usar bastante, que é o Nginx, que é um servidor HTTP. Perfeito? Vocês podem ver que eu fiz uma conexão agora há pouco, olha só que interessante. O apt é um aplicativo que ele instala usando HTTP, tá? HTTP não criptografado. E aí ele fez essa máquina, ó, um número alto, se conectar a esta máquina aqui na porta 80, ou seja, eu me comportei como cliente, né, ó, deste número alto para um número privilegiado. E aí que agora está em time wait, ou seja, eu me conectei, já trafeguei, já troquei dados, só que agora ele está esperando o encerramento dessa conexão TCP. TCP, só para reforçar, tem o estabelecimento de uma conexão, tem o encerramento de uma conexão, e isso tem tempos para que possa ter garantia de entrega. Então, vamos lá. Vocês podem ver que provavelmente vai acontecer mais um monte de coisa. Ó, vocês podem ver que ele vai ficar oscilando. A tela da esquerda, a cada 2 segundos, ela é atualizada. Então, vocês podem ver que, ó, eu estabeleci aqui, tem mais um estabelecimento aqui, também ok. Eu estou agora baixando, ó, a porta 80, ó. Estou com 2 conexões estabelecidas no servidor. Time wait que está encerrando, ou seja, eu já baixei os arquivos. Muito provavelmente essa faixa aqui, pessoas, 2A, eu já quero falar daqui a pouco. E olha que interessante, uma vez que passou isso, eu tenho agora vários serviços rodando, mas quero chamar a atenção para o SSH daemon, o servidor SSH, e também o Nginx, que é um servidor, também é um daemon, ó, que é um servidor HTTP. Ou seja, pessoas, olha que interessante, eu apenas instalei, o único comando que eu usei foi esse, ó. Eu instalei o Nginx, que é um servidor da porta 80. E aí ele deixa bem evidente. Agora eu tenho uma porta 80, ó, porta 80, em modo listen, para qualquer um poder acessar tanto IPv4 quanto IPv6. Então, se eu vir aqui e abrir mais uma aba, vamos lá, eu vou acessar, por exemplo, arc.sj e schedule.br. Perfeito? Vamos lá, e o que vai acontecer? Provavelmente ele vai abrir, ó, só uma página de anúncio, etc. E que eu estabeleci, pelo menos aqui, ó, que interessante, 80, 80. Então, eu abri 2 conexões aqui, ó, né, olha só, esse endereço, nessa porta, para abrir esta aba aqui. Então, estabelecer a conexão, acho que eu vou fechar, só para me mostrar o progresso do que está acontecendo. Então, é relativamente simples a gente abrir portas, desde que a gente rode um processo determinado, para que ele se comporte ao abrir um socket e fazer esse tipo de coisa. Só um pouquinho, pessoas, acho que ele vai fechar isso. Qualquer coisa, eu vou reiniciar. Outra forma de mostrar também é mostrar dessa forma, que a gente vê como um serviço. Que é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente vê serviço. Oi, alguém ia falar? Não? Ok. Vocês podem ver que eu não fiz nada.
E essa porta 80 já está em modo de encerramento, ó, viu? Está finalizando. Eu fechei a aba, o navegador ainda deixou mais um tempo aberto. Talvez eu fosse, né, recarregar, clicar em mais alguma coisa, fazer mais alguma ação. Como eu fechei a aba, ele achou por bem encerrar a conexão, porque não tem mais necessidade. Mas a porta listen vai estar sempre ali, ó. Listen IPv4, tanto da porta 8022, ou seja, agora nós temos um servidor SSH e um servidor HTTP, para IPv4 e para IPv6. Então, nós temos 4 portas em modo listen. Aqui são 2 conexões que já estão em encerramento, né? Eu tinha aberto uma aba, mas já fechei, e 2 estou mantendo aqui estabelecidas o tempo todo. Voltando para cá, aqui nessa janela da direita, é porque eu tenho serviços. E no caso do Linux, depois eu quero falar um dia só sobre o systemd, tá? Porque é uma longa história do systemd, tá? Mas hoje eu quero falar só de serviço, então, serviço genericamente, principalmente, desculpa, serviço de rede. Então, o System Control, ele gerencia com que os serviços fiquem sempre rodando. Então, no caso SSH, eu tenho um estado ativo. Então, está sempre rodando um processo, está rodando um programa, SSHD, SSH em modo daemon, em modo servidor, que se ele falhar, travar por algum motivo, o próprio systemd, ele se encarrega de reiniciar o serviço para que o serviço se mantenha operante. Ou seja, deu uma falha, deu um problema, alguma coisa, travou, ele mata o processo e inicia outro, tá? Claro, desde que eu estabeleça isso como política, né? Trave, se travar, reinicie ou faça alguma coisa, etc, etc. Então, assim, o systemd consegue parametrizar qual é a política para entender quando está com problema e para restaurar o problema. Mas, basicamente, ele tenta manter um estado permanente. Aqui, no caso, eu quero que o estado seja enable, ele fique ativo o tempo todo. E tanto é que ele está aqui em modo run. Tanto é que se eu fizer a mesma coisa... Oh, meu Deus, tecla errada. Se eu fizer aqui para o Nginx, também é a mesma coisa. É um serviço. Ó, o Nginx é um servidor, ó, High Performance Web Server. Ó, é isso que ele quer. Depois ele vai ser um servidor, um proxy reverso. A gente vai usar isso no projeto, tá? Então, não precisamos ter pressa para ver sobre isso. Ele está em modo ativo, então o estado em que ele tem que estar é ativo, ele tem que ficar rodando o tempo todo. Caso haja uma falha, o próprio sistema se encarrega de reiniciar o serviço em modo daemon, ou seja, abre um socket do tipo servidor e fica basicamente à espera de clientes para se conectar. E aí a gente vai fazendo isso para vários deles. A gente só pode abrir para cada porta, que é um número de identificação, né? No caso, ó, 80 TCP, né? Então, 80/6. 22 TCP, 22/6. Só uma aplicação pode abrir um socket, modo servidor ou modo cliente, mas o número só pode ser usado uma única vez. Mais ou menos uma analogia grosseira aqui, uma placa de carro. Perfeito? Deixa eu ver se eu tenho Netcat. Não, vamos instalar o Netcat. Netcat, para quem não conhece, é um aplicativo para justamente manipular sockets. Então, a gente vai ficar mexendo com sockets assim. Então, eu posso, por exemplo, fazer umas comunicações bem simples, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Eu posso rodar, por exemplo, um socket em modo servidor, ó, listen. Eu quero porta 5000, IPv4, tá? Vamos ver se ele vai fazer. Acho que o comando está correto. E vocês podem ver que não, comando errado, acho que é "-p", se eu digitar com a tecla certa, vai ser certo. "-p", porta 5000. Então, vocês podem ver que ele já abre uma porta de número 5000. O que é legal com o Netcat é que é um aplicativo em que eu posso abrir um socket tipo servidor ou um socket tipo arquivo e fazer uma manipulação com ele. Tanto é que eu posso fazer conversa aqui, por exemplo. Deixa eu até cancelar, só para vocês verem. Netcat, eu vou me conectar na máquina local, né? Então, aqui no caso, máquina localhost. Ele vai tentar IPv6, vamos ver se ele vai aceitar. Só um pouquinho, pessoas. Deixa eu ver, acho que é -6. -6. -H. -IPv6, deixa eu ver. Eu acho que vou ter que colocar o endereço. Listen mode.
o endereço, oh meu Deus, onde é que está? Esse mode, na address, hostname port, o L, menos port, hostname, então eu vou botar 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, vai dar certo? Ok, peraí, será menos ANUT. Ok, está rodando, vamos ver se vai funcionar. Ok. Metade aqui, metade lá, pessoas, não tem problema, ele não vai aceitar. Deixa eu ver se tem que ser entre aspas duplas. Não tem problema. Netcat, IPv6. Vamos ver como é que faz para IPv6. Ok, isso mesmo que eu quero. Tarará, tarará. Depois eu vejo. É sempre assim, né? A gente sempre clica e faz errado. Não, mas é porque eu sempre acesso o site. Socket, não quero isso aqui, não quero socket. Merará, tarará. Oh, meu filho. LVP, parará, parará. Tô pulando a resposta. Netcat 6. Netcat 6. Vamos pro PV4. Depois eu vejo como fazer no PV6. Era só para capricho mesmo. Ó, estão vendo? Ele está abrindo para IPv4, porta 5000 TCP. E aí eu posso, nesse caso, me comportar como um cliente. Então, eu vou me conectar na máquina localhost, que é a máquina local, na porta 5000. E eu me comportando como cliente, eu vou usar uma porta alta, uma porta aleatória. Então, eu posso fazer um oi, olá, tudo bem? Interrogação. Eu vou bem, obrigado. E aí a gente consegue fazer um chat usando um socket servidor à direita e um socket cliente à esquerda. Gente, é só fazer isso. Então, não é uma coisa complicada, sabe? A gente ficar mexendo com esse tipo de coisa. Mas é só entender que, uma vez que a gente está abrindo esses sockets, a gente tem que trabalhar. Ó, vocês podem ver que a porta que eu usei agora há pouco, ó, a porta 5000, ela está em time wait, ou seja, fiz uma conexão e ela está encerrando, então o sistema operacional segura um pouco mais, porque pode ser que tenha mais dados. E aí a porta cliente, eu me conectei em loopback, 127.0.0.1, servidor porta 5000 e cliente porta 57.410, um valor totalmente aleatório para isso. Perfeito. Pessoas, dúvidas até agora? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Hoje o que eu queria mostrar principalmente... Alguém ia falar? Não? Tá. Qualquer coisa, só avisar. O que eu queria mostrar principalmente hoje, pessoas, é essa noção de serviços, de socket, de portas abertas. Deixa eu ver se eu tenho um list open files. Não. Deixa eu ver se eu instalo ele por aqui. Não. Ok. Tanto é que se a gente falar list open files, eu posso ver quais são essas portas abertas, né? Então, se eu mostrar todas as portas, né? Eu vou mostrar todas as portas abertas, desculpa, todos os arquivos, list open files. Agora, se eu quiser mostrar apenas as portas de algum determinado protocolo, ó, vamos ver se eu consigo filtrar apenas SSH, é isso? grep 22, opa, 22. Acho que é 2 pontos na frente. Aí que 2 pontos está aqui. Ok. Aqui, ó, pessoas. Aqui eu consigo listar todos os arquivos abertos. É uma outra forma de apresentar informação, ó. TCP na porta 22, TCP na porta 22. Exatamente, IPv4 e IPv6. E uma conexão estabelecida em IPv6 e outra conexão estabelecida em IPv6, que é exatamente essa informação para o SSH que está à esquerda. Então, para concluir a aula de hoje, o que tem que ficar claro, se eu quiser rodar um serviço, apresentar um serviço, publicar um serviço, significa que eu tenho que abrir um socket em modo servidor
para esperar os clientes virem se conectar aqui. E aí a gente vai desenvolvendo. Como a gente vai fazer um jogo em que o cliente tem que se conectar no servidor para a gente fazer um multiplayer, então a gente vai ter que ter um servidor rodando um servidor web, um servidor HTTP. Muito provavelmente ele vai ser um servidor HTTPS, ou seja, a menos que a gente não fale nada HTTP. Não, desculpa, acho que é web. Oh, meu Deus, tá certo. É que não é resolve.conf. Arquivo errado. Services. Então, a gente tem que abrir alguém na porta 443, ou seja, uma porta com criptografia, ó, com criptografia. Então, a gente vai instalar um servidor HTTP, botar um certificado de segurança para que ele possa ter um nome, para que ele possa ter esse cadeadinho aqui, ó. Então, a gente vai ter que fazer essa parte para dizer que esta conexão é segura, o certificado é válido. Então, a gente vai precisar dessa informação para poder depois botar o nosso jogo, e cada um de vocês vai escolher depois uma porta para o seu próprio jogo. Ou seja, bate na porta 443 e depois a gente vai fazer como se fosse um afunilamento. Bate na 443 e depois a gente vai distribuindo por causa do número da porta para as outras aplicações. Então, cada uma dessas duplas, vocês vão se organizar em duplas para fazer os jogos. Cada uma das duplas vai ser o número, 81, 82, 83, ou 3000, 3001, 3002, para que lá no Nginx a gente possa falar, vem na porta 3001, joga para a primeira equipe. Vem na porta 3002, joga para a segunda equipe. E assim segue. Perfeito? Pessoas, por hoje é só, que eu queria falar principalmente sobre essa parte conceitual. E aí, para a próxima aula, para a semana que vem, aí eu já vou ter as contas de vocês. Deixa eu fechar aqui, peraí, fechar para cá, fechar aqui, ok, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. E aí, pode falar. Interrompendo, mas é que eu não lembro disso ter falado, mas como ficou a questão das aulas presenciais, porque no calendário tá marcando que começaria semana que vem, né? Ah, boa lembrança, boa lembrança. Deixa eu ver só acender a luz aqui para melhorar agora, que eu vi que escureceu. Deixa eu ver se melhora um pouco. Não melhora grandes coisas, mas é alguma coisa. No caso, pessoas, eu coloquei o seguinte, como eu já fiz um mês de pós-operatório, eu estou apto a ir para o IFSC e poder dar as aulas presenciais. Segunda-feira não está confirmado, mas segunda-feira eu consegui, segunda-feira cheia, conversei com o Políbio, aí a ideia é que IEQ vá para terça-feira, e aí a gente tem a segunda-feira cheia. Isso não está confirmado, tá? O coordenador só quer assim, quando tudo estiver certinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, daí a gente vai ter as aulas segunda-feira. A aula de quarta-feira não foi possível, tá? Porque o professor Márcio tem outros compromissos, daí não tem como mexer na agenda dele. Agendas de quinta e sexta também não é possível, e a de terça aí já teve. Ou seja, a única coisa que a gente conseguiu... Kenzo, tá gravando. O texto não vê, não te preocupa, mas não é bom isso. Não é bom. Não tô dizendo que tu... Eu não vou falar nomes aqui, tá? Eu posso dizer que meu filho gosta de ouro branco, né? Eu não tô pedindo suborno, por favor. Estou pedindo, assim, um mimo, tá? Então, assim, por exemplo, se tiver um ouro branco aqui um dia, eu esqueço coisas, tá? Claro, como tu fez uma coisa muito perigosa, eu acho que um rodízio de pizza resolve, mas assim, tu tem que cuidar quando tem família, né? Não é o Ederson ir lá, né? O Ederson não faz coisa, tá? É um mimo. Entendi. Tá, falando sério. Então, assim, a gente tem segunda-feira, só que essa segunda-feira não está oficial, então eu não posso dizer. Segunda-feira a gente vai ter aula presencial. Então, eu vou atualizar o calendário, a gente fica remoto, até eu conseguir fechar a aula de segunda-feira. E aí a gente tem só segundas-feiras aula presencial, beleza? Vou tentar ainda fechar essa semana. Então, assim, qualquer coisa, fiquem acompanhando tanto o Classroom e como isso mexe em calendário, eu vou botar no signo. Então, por favor, acompanhe. Vou tentar para que segunda-feira a gente tenha aula presencial, beleza? E aí só segunda-feira. Então, segunda-feira é presencial. Aí terça a gente não tem, porque inverte com o Políbio.
Aí a gente tem TIP, quarta-feira, e ARC é remoto. Então a gente tem um dia remoto, e digamos 4 horas remoto e 4 horas presencial. Desculpa, remoto. Beleza? Não está confirmado, assinado, carimbado, validado, e não pode voar. Beleza? Esse é Raul Seixas, da minha época. Então, assim, vou ver se eu consigo. Mas a programação é segunda-feira, turmas A e B, turma A da 1h30, turma B das 13h30, aula presencial lá no laboratório de programação. Se tudo der certo, a gente já começa na própria segunda-feira. Eu quero o quanto antes, tá? Vou ser bem sério, quanto antes. Mesmo que tenha essa história do Enem, que eu sempre falo com vocês, mesmo assim, a aula presencial funciona melhor e ponto final. Beleza? Eu dei aula sexta-feira passada para o pessoal do técnico. Gente, poucos professores estão dando aula, então, assim, tá um silêncio absoluto lá, é até estranho o campus. É estranho mesmo, tá? Eu era, pelo menos eu não achei outro professor, eu estava dando aula sozinho, com 2 alunos. Então, imagine o campus todo com 2 alunos e um professor. E com vocês não vai mudar tanto assim, tá? Vai ter, assim, 6, 7 turmas ali e deu. Feito? Então, resumo. Vou tentar fechar entre hoje e amanhã para que segunda-feira já tenhamos aula presencial. Tá? Só segunda-feira. Não teremos outro dia. E aí a gente já começa na segunda. Mas eu vou avisar no Cléber. Sexta-feira eu aviso vocês. A gente deu certo, beleza? Não, cancela, aborta. A gente tenta ir em dezembro ou o quanto antes. Beleza, pessoas? Obrigado pela presença. Gente, por hoje é só. De assunto já tá bom. Sim, eu quero que comece quanto antes. Tá, Ayrton?